Pois é, minha gente, como eu falei da palavra rei, que o filho do rei foi pedir, o rei foi pedir orientação aos idosos e os jovens. Aí ele seguiu o conselho do jovem e se deu mal. Aí eu vou esclarecer aqui mais algumas coisas sobre isso. Sobre o que o jovem. Por que ele foi pedir orientação aos jovens, da idade dele se deu mal? Porque quem a sustenta a árvore é a raiz. Ó, uma árvore nasce e cresce. Aí espalha os galhos, vai se espalhando por cima. Mas quem a sustenta, os galhos, é a raiz. É a raiz que sustenta os galhos. Aí a pessoa diga, por que, mulher, que vocês tu tá dizendo isso? Eu digo, sabe por quê? A ave quem a sustenta os galhos é a raiz. E o pai, quem manda no fio é o pai. Quem manda, quem governa o filho é o pai. O pai que tem que governar o filho, não é o filho que tem que governar o pai. O filho tem que obedecer o pai. As aves só crescem até onde a raiz sustenta. Quando as aves crescem demais, que a raiz não sustenta, ele vai e cai. A ave cai. Por que a árvore cai? Porque a raiz não sustentou o galho. Aí do mesmo jeito é o ser humano. É o ser humano, é o bicho, é os animais, é todas as coisas que existem no mundo é assim. Tudo. Tudo que existe no mundo tem que ter o morão para sustentar. Só para você ver como que eu tô dizendo é verdade, ó, tem ave que morre, seca, mas fica em pé. E é um ambro, ele não acaba nunca, nem o barro não come. Por quê? Porque é ambro, virou ambro, tem resistência. Assim também nós somos, tem que nós ter resistência em tudo que nós for fazer. Tudo que nós for fazer, nós tem que ter resistência. Resistência porque nós vamos fazer mais de bem, não de coisa errada. Coisa boa, coisa certa, não coisa errada. O que é coisa certa? Coisa direita, respeitar. Em primeiro lugar, respeitar os outros. Respeitar os outros, a primeira coisa é respeitar os outros. Pois é. E falar sempre a verdade. E reconhecer seus erros. Reconhecer seus erros, reconhecer seus defeitos. Aí eu vou e aponto mais outra coisa. Por que que tem uma história na Bíblia que fala do rei que fugia do próprio filho? Vocês sabem? Eu não vou falar sobre ela aqui não, tô só apontando. Por quê? Será porque era que o rei fugia, o pai fugia do filho? Era porque o filho estava perseguindo o próprio pai. Aí o que que essa palavra quer dizer? Ela quer dizer um monte de coisa, vai de você entender ela e seguir. Ela quer ensinar, ensina um monte de coisa. O pai estava sendo perseguido pelo próprio filho. Aí para ele não matar o filho nem morrer, ele fugia. Assim somos nós foge dessa tentação da aparência do mal. Nós não pode se ajuntar ao mal, nós tem que fugir. Fugir não é abandonar o barco, é não praticar, é não fazer o mal. E é como eu disse, é o pai que sustenta o filho e é o pai que governa o filho, não é o filho que governa o pai. O pai não pode deixar o filho governar ele. Porque se o filho governar o pai, não vai dar certo, porque o filho não tem o conhecimento que o pai tem. É a sabedoria que o pai tem. Não é porque uma pessoa sabe ler e escrever que ele já sabe tudo e que ele é sabido. Tem gente que não sabe ler e nem escrever. Mas é mais inteligente do que certas pessoas que sabem ler e escrever. Que tem diploma, que tem certificado. O que tem certificado tem o conhecimento do certificado dele, mas não prestou atenção às outras coisas. Enquanto ele estava cuidando ali do certificado, ele perdeu o juízo, perdeu o foco nas outras coisas, só focou naquilo, só aprendeu aquilo. A gente tem que viver focando em tudo, para ter conhecimento da verdade. A gente tem que de tudo conhecer um pouco, ó. De tudo um pouco e entender de tudo um pouco. Entender de tudo um pouco. Pois é, o rei caiu, perdeu a vida. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Procura lá que vocês vão achar. Leia a Bíblia. Que vocês vão ver que o rei caiu, perdeu o que tinha, ainda perdeu a vida, perdeu tudo. Perdeu tudo que tinha. Tudo que tinha ele perdeu por causa que ele foi ouvir o conselho do mais novo, dos jovens igual ele. Aí se ele tivesse ouvido o conselho do mais velho e prestado atenção
e obedecido fazer direitinho, ele tinha poupado a própria vida, a vida dele. E outra coisa que eu quero dizer a respeito do gai, da árvore quando ela cai, quando o gai, o pau, ó. Quando o pau não sustenta o gai, que o pau cai, as primeiras coisas que vai cortada do pau é os gai. Corta logo os gai, ó. Corta os gai do pau, para poder tirar o tronco. A primeira coisa que a pessoa corta é os gai para o tronco, para poder tirar o tronco do pau. Porque muitas vezes o tronco ainda serve para alguma coisa. Serve para a gente faz um cepo para sentar. Vocês sabem o que é cepo? Um banco. Tem, ó, tudo aquilo que a gente acha que não presta para nada serve para alguma coisa. Tô mentindo, minha gente? Não tô mentindo não, tô falando a verdade. Agora vai de você entender. Você que não entende, que você acha que tudo que tem no mundo só tem serventia, o que você faz, o que você vê e o que você quer. Não é não, tudo enquanto tem serventia. Até o que não presta, que você acha que não presta, serve para alguma coisa. O pau cai, aí a gente corta os galhos do pau, joga fora. Aí a gente vai, corta o cepo, aquela grosseria do pau, aquele grosso, faz um cepo, faz um banco e senta em cima. Senta em cima. Serviu ou não serviu? Assim também, tem pau que o gai cai e o ambro fica o ambro, ó. Tem filho, tem pai, significa a vida, ó, de um ser humano. Tem pai que vive bem e o filho cai. O filho morre, perde um filho, perde um, perde dois. Ó, tudo é igual. As árvores e o ser humano, todos nós somos igual, que tudo foi Deus que fez, foi Deus que criou. Vocês não vê, tem uma árvore que ela morre e ela vai caindo no lugar e caindo de cima para baixo e vai ficando aquele ambro em pé? Tem uma árvore chamada aroeira. Por que que ela é firme? Porque ela tem ambro. Do mesmo jeito é o pai, ele tem que ter voz, ele tem que ter ordem, ele tem que ter firmeza, ele tem que ter moral, caráter, para poder manter um pai, para criar um filho, ele tem que ter moral e caráter para poder criar o filho, senão o filho fica rebelde igual o pai. Aí cai, morre tudo, acaba com o pau e vai servir de tapete, de cadeira para sentar, por causa do filho, e o filho por causa do pai. É assim, uma coisa ruim destrói tudo. É por isso que tem aquele dizer que uma banana podre estraga uma penca, uma palma. Um tomate podre estraga uma caixa. É verdade. É verdade, minha gente. Não é mentira, não. Pois é. Primeiro, quando uma árvore cai, a primeira coisa que a gente corta é os galhos, para poder limpar o lugar. Para limpar o lugar. Para desembacerar, tirar, desinterferir de um lugar que às vezes o pau sempre cai no lugar errado. Cai interferindo, empatando de passar uma outra pessoa. Cai numa casa, derruba uma casa, destrói com aquele lugar onde ele cai. Danifica um ambiente onde uma árvore cai. É muito difícil de uma árvore cair para não danificar outras coisas. E danifica outras coisas. Aí essa palavra ela quer dizer o que? Ela quer dizer um monte de coisa, um monte de ensinamento. Vai é de você querer aprender nela. Se você quiser aprender nela, você vai, estuda a palavra, pesquisa e analisa, que você vai ver o que a palavra quer dizer para você. Aí, em vez de você criticar, zombar, se sentir importante, ameaçar, aprende. Aprende igual eu tento aprender, igual eu aprendo com vocês. Vocês aprendem comigo e eu aprendo com vocês, porque ninguém vive no mundo só e nem depende só da gente própria. A gente sempre depende do outro. Todo mundo depende do outro e precisa do outro. Agora, não pode abusar do outro, invadir, atacar. Mas precisar pode. Ninguém vive sem ocupar o outro e nem sem precisar. Todo mundo precisa uns dos outros. Agora, você não pode invadir. Invadir o trânsito. Você invade o trânsito, o que acontece? Morre no trânsito. Quando uma pessoa vai veloz demais, velocidade demais, só leva a pessoa no abismo. Tudo é com calma e tudo você tem que ouvir, ó. Ouvir, prestar atenção, analisar e corrigir. Se você ir numa estrada e você querer atravessar um trânsito ali, você pode bater em outra pessoa e morre você e morre o outro. Você mata uma pessoa e morre também. Pode correr o risco de morrer e de matar. É assim. À toa, por nada, por falta do conhecimento, por falta de atenção, por falta do cuidado, por falta do respeito um com o outro. Você tem que respeitar um ao outro. Respeito é bom, minha gente. Ó, respeitar o outro é bom. Eu não tô aqui criando nenhum vídeo esculambando ninguém, falando da vida de ninguém. Eu falo de mim mesmo e daí das nossas artes, das nossas coisas que nós faz.
Nós, ser humano, faz. Nós erra sem perceber que estamos errando. Nós peca sem saber que estamos pecando para Deus. Por isso que todo dia nós temos que pedir perdão para Deus, pedir sabedoria, conhecimento e procurar aprofundar o conhecimento em quê? Na Bíblia, conhecendo a história. Se você leu, não entendeu, lê de novo. Lê de novo e procura entender. Ó, lê de novo. Quando eu falar essas coisas aqui, vai lá na Bíblia ver. Corrige na Bíblia. Vai lá na Bíblia ver se o que eu estou dizendo. Eu não estou lendo o texto. Eu estou apontando o texto. Vai lá ver, estuda aquele texto e pesquisa e vê a história que eu contar. Pesquisa lá, baseia lá, ó. Não tem os fatos reais, não tem o base. Baseia, ó. Não tem a história, como é que diga? O povo faz aquele, não sei o que falado. Faz isso. Quando eu contar a história aqui, vai lá e pesquisa. Tem a história do filho pródigo, que por que ele era, o que significa a palavra pródigo? É uma pessoa que não gosta de fazer nada, desobediente ao pai, não obedece nada, não quer ouvir ordem, não quer obedecer ordem do pai. Aí por isso que ele saiu de casa. O que aconteceu com ele? Comeu até lama de porco. Comeu junto com os porcos, no chiqueiro dos porcos. E assim, isso vive acontecendo direto com filho desobediente, filho desobediente, filho teimoso, filho que não obedece pai, que não ouve, que não respeita. Vive acontecendo. Aí o povo diz, não pode falar da sua família. Minha gente, se não puder falar da família, por que tem a história na Bíblia? Hein? Por que a Bíblia está escrita? Porque essas histórias que estão na Bíblia aí não era de família, não. Era de quê? Veio de uma árvore, veio de um mato, veio de quê? Não veio da família, não. Essa história bíblica que está aí na Bíblia veio da história de um ser humano, de uma família. Por isso que tem essa história. Se eu não contar a história da... A gente não pode expor tudo, mas contar a história que pode prejudicar seu filho, que pode prejudicar o povo, as outras pessoas, você pode contar para evitar. Às vezes você não pode ajudar, resolver, alguém vai e lhe ajuda você a resolver aquele problema. Por isso que a gente conta. A gente conta, não é porque a gente quer expor a vida da gente, é porque a gente quer ajuda. Quando esses profetas aí que tá na Bíblia, eles contaram a história e fizeram aquilo, Deus ajudou, outras pessoas também ajudou. Lê direitinho, vocês vão escutar, vão aprender. Por isso que eu digo que tem gente que lê a Bíblia e não entende, carrega a Bíblia debaixo do braço 24 horas e não entende. Não só aconteceu morte, desastre, discórdia e briga, não. Teve ajuda, gente ajudou, rei ajudou, outros amigos ajudaram, tem ajuda. Às vezes a gente conta, não é para expor, é para receber ajuda, para ser ajudado. Não é porque a gente quer expor, é porque aquilo está acontecendo, a gente não pode esconder. A gente não pode abafar uma coisa que vai prejudicar seu filho e prejudicar o outro. Sabe por que você não pode abafar? Porque você esconde e pode perder o seu filho, pode morrer. Você pode perder o seu próprio filho. Por causa que você esconde um erro dele, aí quando depois que morre, nunca vai ser esclarecido. Nunca vai ser descoberto por que aquilo aconteceu. Vai criar sempre uma história, vai criar sempre uma mídia, vai ser mais um anúncio no jornal e mais uma história a espalhar sem sentido, sem pé e sem cabeça, sem ter nenhum significado nenhum, porque se essas notícias no jornal resolvesse o problema, não tinha mais problema, já tinha sido resolvido todas. Quem resolve o problema é Deus. É Deus que resolve o problema e a nós, uns ajudando os outros. Nós mesmos, uns ajudando os outros. Eu te ajudo e tu me ajuda, eu te ajudo com uma palavra, com um ensinamento e tu me ajuda com o que tu puder. Se tu quiser me ensinar melhor, me ensina melhor que eu aceito. Me ensina melhor que eu aceito. Eu estou ensinando desse jeito aqui porque eu aprendi assim. Mas se tu sabe uma maneira melhor, que não prejudica ninguém, que não ofende ninguém, que não machuca ninguém, que não humilha ninguém, que não mata ninguém, que não menospreza ninguém, que não ofende ninguém, me ensina. Que eu aprendo, eu quero aprender. Eu quero aprender uma maneira de falar para não ferir ninguém, para não magoar ninguém, para não apontar ninguém. Nem eu mesmo. Porque eu não quero me expor. Eu não quero. Eu estou contando uma coisa que aconteceu, que é realidade. A verdade tem que ser dita. Ó, na Bíblia tem a história do menino, do filho pródigo, que não obedeceu o pai, que não desrespeitou e saiu de casa achando que ia fazer uma vantagem e quebrou a cara. Tem a história do rei que seguiu o caminho, conselho dos novos e quebrou a cara e perdeu tudo. Tem a história
Tem várias histórias. Na Bíblia tem várias histórias que precisam ser exploradas, ser usadas, ser vivida ela. Ter conhecimento dela para aprender a viver, se defender, conhecer, andar, ensinar, aprender. Essas histórias que tá na Bíblia é para a gente aprender com elas. Aprender com elas. Não é para ela ficar de esporte, para ficar num museu guardado lá, que nem um ferro velho, que nem uma latra velha, que nem uma coisa velha que não tem serventia nenhuma, não. É para ser usada, para nós usar e aprender. Não adianta ninguém querer me apontar, me xingar, me ameaçar, me menosprezar, sabe por quê? Que eu não vou deixar de falar, porque o telefone é meu, a casa é minha, eu falo de onde eu quiser. Eu não posso ir na tua casa, invadir tua casa e ficar lá gritando, falando em tua casa. Mas um vídeo aqui eu mando agora, se tu quiser ouvir, ouve, se não, o problema é seu, se não quiser aprender. Porque eu gosto de ouvir os vídeos das pessoas que ensinam bem, que fala bem, que esclarece as coisas bem. Eu gosto de assistir, eu assisto mesmo. Se você não quiser que eu assista, é só não botar. Não botar no YouTube, porque o YouTube aí tá liberado para quem quiser ver. E eu vejo. Eu assisto. Agora, quando eu vejo que a história não tem sentido e não é uma história boa, que não aumenta, não salva ninguém, não ajuda ninguém, eu não dou like e pronto. Então, quando eu vejo que a palavra prejudica uma pessoa, é ofensível, eu vou e não dou like. Sabe por quê? Que a gente tem que pensar antes de falar qualquer coisa. As pessoas têm que pensar antes de falar qualquer coisa. Não é qualquer coisa que a gente fala. As coisas que eu não falei nada para prejudicar ninguém, eu não esculambei ninguém, eu não xinguei ninguém. Eu apontei, eu só disse que estava errado as coisas que as pessoas estavam fazendo. A forma como o mundo estava funcionando, como as pessoas estavam agindo, estava errado e estava errado. E ainda tem erro sim. Ainda tem erro sim. Cuidado, a gente não pode confiar que uma pessoa malvada não muda de uma hora para outra. Uma pessoa ruim não muda de uma hora para outra. Uma cobra não deixa de ser cobra. Cobra não deixa de ser cobra. Vocês já viram cobra transformar em gente? Vocês já viram cobra transformar em peixe, virar peixe? Vocês já viram cobra virar peixe? Cobra não deixa de ser cobra, não. Gente ruim no mundo nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Vocês viram um rei que morreu? E rei morreu por causa da desobediência. Morreu foi muito rei por causa da desobediência. Gente famosa também morre, meu amigo. Não é só gente pobre que morre, não. Todos nós morremos um dia. Todos nós vamos morrer. Todos nós um dia vamos morrer. Mas no dia que Deus quiser, a gente vive conforme o nosso efeito. Nós vivemos conforme o nosso efeito. É o nosso efeito que mostra quem nós somos. É as atitudes que nós tomamos, as palavras que nós falamos, as palavras que nós usamos, as coisas que nós aprendemos. Se você aprende só debochar dos outros, só criticar, e só defamar, e só criar coisa merambulante, ninguém não gosta nem de ouvir. Eu mesmo nem ouço. Se eu estiver assistindo a televisão e eu perceber que uma pessoa só está falando besteira, abobrinha, eu faço desligar a televisão. Assim também é um vídeo no YouTube. Quando eu vou assistir, que eu vejo que não tem sentido, eu não vejo, eu passo ele. Eu passo ele e deixo, procuro escutar a história, de outra pessoa. É assim, do mesmo jeito que vocês podem fazer comigo, que eu não vou me zangar e nem vou morrer e nem vou me sentir ofendida. Eu só não quero é que vocês usem minha história para criar uma história em cima, história de mentira, história para ofender os outros, para atacar, para criticar os outros. Que eu não estou ofendendo nem criticando ninguém. Eu não estou falando o nome de ninguém, eu não estou entrando na casa de ninguém, eu não estou entrando na privacidade de ninguém. Eu não estou entrando no celular de ninguém, nem na casa, nem na residência. Eu estou falando da minha casa, dentro do meu quarto, com o meu telefone e a minha boca. Eu não estou usando a palavra de ninguém. As palavras que eu estou usando é as palavras que Deus, o direcionamento de Deus. Não é direcionamento de ninguém. Eu não estou me baseando na vida de ninguém para falar nada de ninguém. Eu só estou apontando os nossos erros, onde nós erramos, onde nós somos fracos, as nossas fraquezas. A minha, a sua, a dos outros. Porque ninguém é melhor do que eu e nem ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo é igual na burrice, na displicência, na falta de atenção, na falta de cuidado, na falta de amor, na raiva, na ódio. Pode ter gente que não xinga, como eu vejo aí, xinga dentro da sua casa. É melhor eu xingar dentro da minha casa do que eu ir lá lhe xingar e falar de você. Quem não xinga nesse mundo? Quem nunca xingou? Quem foi que nunca xingou no mundo? Quem é o santo? Você não xinga ao vivo pro povo ver, porque ninguém tá olhando. Mas quem sabe lá, dentro da sua casa,
Quem é que mora com sua casa? Falar na frente de um telefone, na frente uma televisão é fácil. Ninguém vai xingar na frente de uma televisão. Ninguém vai abrir as pernas na frente. Só doido. Só doido abre as pernas na frente de uma televisão e na frente de um celular. E garota de programa. Mas uma pessoa normal não vai fazer isso. Não vai fazer coisa feia na frente de uma televisão, nem na frente de um celular, não vai. E se faz, a gente vê pelo equilíbrio da pessoa, a gente vê quem é a pessoa. Tem gente desequilibrada, tem gente doida, tem gente que acha que tudo que ele faz é certo. Tem gente... Eu não vou nem falar para não prejudicar ninguém, porque se eu for apontar os erros dos outros aqui, as pessoas vão se sentir mal e vão querer me ofender. Mas a consciência da pessoa vai, analisa o que você falou, o que você fez com um amigo, com um colega, você vai descobrir o que você fez, ofendeu, se exaltando. O que é exaltar? Se exaltar é se sentir melhor do que o outro, menosprezar o outro, ficar debochando do outro, falando dos outros, do outro, discriminando o outro, menosprezando. Isso é menosprezar. Menosprezar o outro, se valorizando, achando que se valorizou, diminuindo o outro. Minha amiga, a gente não deve diminuir os outros, não. Se você acha que o outro tá mais simples do que você, ensina. Por que eu digo ensina? Foi porque foi Deus, foi isso que Deus mandou nós fazer. Foi ensinar uns aos outros, não foi discriminar. Ele só mandou fazer, não. Ele não mandou ninguém fazer. Ele mesmo fez, Deus mesmo fez. E se alguém fez, foi pela permissão de Deus. Alguém fez, foi pela permissão de Deus. Se está na Bíblia algum lugar que alguém fez o mal, como por exemplo, Moisés matou um homem para defender a família dele, Moisés matou um homem que estavam brigando. Aí ele viu, ficou com pena e foi e matou. E escondeu na areia. Por que ele fez aquilo? Para defender a família dele. Tá errado, ele foi dar conselho e não quiseram ouvir. Estavam errados, porque estavam errando. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Agora você vai sair por aí matando pessoa? Você vai sair por aí matando pessoa à toa? Não. Se a pessoa não tá lhe fazendo nada, você vai fazer. Sair por aí matando. Mandando matar. Mata fulano, só porque fulano tá fazendo a coisa certa. É quando a pessoa tá fazendo errado. Mas quando tá fazendo certo, não é para prejudicar a pessoa. É para fazer ajudar a pessoa. Mas ninguém... Quem é que faz errado? Quem ameaça os outros, quem critica, quem zomba, quem humilha, quem maltrata, quem agride com palavra. Agredir a pessoa com palavra. Você sair agredindo as pessoas, falando mal das pessoas, apontando a pessoa, dizendo fulano de tal é desse jeito, fulano é daquilo. Eu não tenho nada a ver com quem é. E se eu não puder ensinar a pessoa se livrar e se defender e ser brando e ser amoroso e ser melhor, eu fico calada. Eu fico calada se eu ver uma pessoa praticando erro, falando coisa que não deve falar, eu faço é dar conselho, que nem eu dei. Em 2018 eu dei conselho, fulano, para com isso, fulano, isso não pode acontecer, se acontecer vai acontecer isso, acontecer aquilo, acontecer aquilo. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Por causa da desobediência. Por causa da desobediência aconteceu muita coisa errada. Aconteceu muita coisa errada. Da desobediência. Eu desobedeci a Deus por umas coisas, mas vocês me obrigaram. Que Deus perdoa, para isso que existe o perdão. O pecado e existe o perdão. Deus perdoa. Foi só eu que errei? Um monte de gente errou. Na Bíblia tem profeta que errou também. Tem profeta aí, né? Tem história na Bíblia que profeta errou. Errou, mas por isso Deus castigou ele, Deus fez mal, doeu ele, matou? Não. Só morreu quem tinha de morrer no dia, na hora. Quem matou as pessoas foi o povo mal, não foi. Foi as maldades, foi o povo mal, não foi Deus. Deus não matou ninguém. As pessoas que morreram da morte dada por Deus morreram tudo numa morte decente. Não morreram matados por ninguém. E os que morreram matados por as pessoas foi o povo, não foi Deus. Mas Deus vingou a morte ou não vingou? Vingou. Deus vingou. Vocês não contam, sabe por que vocês não contam? Para o povo não conhecer. Para o povo não conhecer. É por isso que eu digo, minha gente, vamos embora conhecer a Bíblia. Conheça a Bíblia, conheça a verdade, conheça a Escritura, as Escrituras. Vamos conhecer as Escrituras porque você está sendo enganado. Nós estamos sendo enganados. Eu estou sendo enganado. Você está sendo enganado. Até você mesmo que lê a Bíblia está sendo enganado porque você não conhece. Tem conteúdo dentro da Bíblia que você não conhece, você não explorou. Você não conheceu, você não conhece e você está vivendo uma vida de ilusão. Em vez de você me atacar, aprende. Aprende que nem eu aprendi e procura ler. Quem salva é a fé. É a fé. A fé ninguém não compra pacote de fé, não. A gente vem do coração, vem dependendo do seu passado, da sua fé, do seu querer. Você que busca o tamanho da sua fé.
É você que busca, o tamanho da sua fé é você que busca. É você que faz ela, você não tem que deixar ninguém fazer a fé em você não, é você mesmo que tem ela. É dependendo do seu conhecimento, você vai conhecendo as coisas e vai abrindo o coração, ó. Vai conhecendo a verdade, vai conhecendo a palavra de Deus, vai conhecendo o que está escrito na palavra. Aí você vai conhecendo e vai abrindo o coração. Ou você abre o coração, ou você vai para o lado do bem ou do mal. Porque tem ensinando, não é só coisa boa na Bíblia, nem só coisa ruim. Você que escolhe qual o lado que você quer ir, se é do lado da matança, da guerra, da briga, ou se é pro lado do bem. O lado do bem é proteger os outros, é ajudar, é salvar, ouvir, fazer o que Deus mandou. Cuida um do outro, não dê pro outro o que você não quer. Não tira o cisco do olho do outro, enquanto